Violência invisível. A primeira violência que conheci foi a violência invisível. Ela me chegou quando, ainda menina, meu pai me pedia ajuda para um projeto cuja finalidade nunca entendi de fato. Era a época da ditadura no Brasil. Ele, um físico de formação, atuava como assessor no setor público. Não sei se por curiosidade sobre a tortura que acontecia à época nos porões da ditadura, ou por alguma demanda de pesquisa do próprio governo autoritário. Mas o projeto de estudos, como ele o chamava, incluía me submeter a sessões diárias de entrevistas com um polígrafo. Para quem não conhece, polígrafos eles são equipamentos utilizados como detectores de mentira. E lá ia eu para um quarto, com a porta trancada, sentada na frente de meu pai, logo depois do almoço. Seus óculos de leitura, colocados na ponta do nariz. Sua barba longa, seu ar sombrio, não sei dizer até hoje se era de estudioso ou de torturador. E as perguntas, as terríveis perguntas que aceleravam meu coração e me tiravam o fôlego. A porta estava sempre trancada, apenas eu e ele no quarto. Todos da casa eram instruídos para não incomodar aquela hora. Minhas mãos pequenas não conseguiam fechar-se completamente sobre os tubos prateados que, segundo suas instruções, eu deveria segurar com firmeza. As perguntas iam desde minhas notas no colégio e como eu havia me comportado até outras, como se eu gostava dele, se gostava da minha mãe e de quem eu gostava mais. Apenas no terceiro dia, no mais pleno desespero, ao ver que cada emoção minha resultava num salto da maldita agulha do aparelho, aprendi a desmaiar de olhos abertos. Sim, meus queridos, é possível desmaiar de olhos abertos. Esse colapso interno o deixou confuso, porque à medida que eu entendia como era a leitura do aparelho, eu me dissociava de mim mesma. Imaginava que uma parte de mim era inatingível e estava calma e em paz. Só a minha boca se mexia, mas eu não estava mais lá. Em pouco tempo ganhei maestria sobre a agulha. Era quase um dormir de olhos abertos, deixando a boca se mexer num ato autômato. Não fazia ideia, naquele tempo, do que minha esperteza me custaria mais tarde. Pois ao aprender a me dissociar de mim mesma, isso se tornou meu padrão emocional e, mesmo diante das coisas mais absurdas, eu acionava um mecanismo estranho que me permitia ter partes distintas dentro de mim. Uma parte olhava a parte que entrava em pânico e desligava essa parte para assumir o controle e fazer o que tinha de ser feito. Isso me permitiu sobreviver. Mas também causou danos irreparáveis, dos quais só me dei conta quase 40 anos depois. Essa história foi vivida e esquecida como outras mais. Esquecida para ser lembrada quando eu estava finalmente preparada. Apenas quando já passava dos 50 anos e fui fazer um curso em Santiago do Chile, pude olhar para essa distorção em mim. Parte do curso tinha a ver com induzir estados emocionais a partir da respiração. Eu simplesmente não entendia como isso era possível. Que, ao respirar de forma curta e descompassada, os demais alunos abaixavam a cabeça e começavam a chorar, enquanto eu não sentia absolutamente nada. Fugia para o banheiro nessa parte das aulas, e minha ausência começou a ser notada. Minha supervisora, a querida Marisa Jimenez, comunicou que sem essas competências emocionais de entrar e sair das emoções, eu não poderia me formar. Com muita generosidade e cuidado, ela me ajudou a acessar mais essa lembrança. E não sem dor, reconheci que algo em mim havia se quebrado naquela época. Algo se quebrou para me salvar. Será que sou um caso isolado? Será que agora você, que me ouve contar minha história, em algum momento precisou se anestesiar para sobreviver? A história não termina por aí. Diante de mais de 200 pessoas, meu mestre Júlio Olala, da Newfield, minha escola de coaching ontológico, me tomou para um passeio de comadres e de braços dados ele, vítima da ditadura chilena, me ajudou a me libertar do polígrafo que estava instalado dentro de mim, medindo até aquela data quais as emoções boas e ruins eu deveria sentir. Ali fui salva da ditadura por um sobrevivente da ditadura,
porque há quem pense que o autoritarismo causa estragos apenas naqueles que foram torturados e em suas famílias. A ditadura é o espaço de loucura coletiva mais medonho, e mesmo uma criança como eu não saiu sem marcas. Sabíamos todos que o silêncio era o caminho para sobreviver. Com Júlio, aprendi que boas perguntas curam e que uma entrevista pode ser feita a partir do amor, ou, em suas palavras, sem um revólver apontado contra a nossa cabeça. Até aquele momento, no palco, de braços dados com ele, perguntas me cheiravam a inquérito, invasão, perigo e violência que ninguém mais vê. Nunca, ninguém bateu na porta do quarto para saber o que se passava ali, entre quatro paredes. Nunca ninguém me perguntou como eu me sentia de fato. Em algum ponto, papai desistiu da pesquisa, felizmente. Os dados estavam inconsistentes. Trocou os tubos frios e prateados por 2 ponteiras e seguiu pesquisando com o mesmo aparelho os pontos dos meridianos da medicina chinesa. Diante de mentiras e pontos do meridiano, as agulhas saltavam. O polígrafo me falou sobre a violência invisível, aquela que ocorre ao nosso lado e que não vemos, disfarçada sob boas intenções. Meu pai não a via como violência, eu também não a via assim, e minha mãe tampouco. Ainda que boas fossem as intenções do meu pai em entender a mente, esse evento seguiu causando estragos por praticamente toda a minha existência. A violência invisível também invisibiliza as emoções. Enquanto não a nomearmos, ela será maior do que todos os nossos pesadelos juntos. Para tomar coragem para conversar, precisamos começar por tirar o véu que nos impede de ver a violência presente em nossas ações e nas ações daqueles com quem nos sentimos chamados a nos relacionar. A coragem surge da lucidez.